Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar, aprender sobre profissões. Vamos continuar, né, a nossa aula. Já começamos na segunda-feira, agora nós vamos continuar, né, sobre profissões. Então, vamos lá. O sinal de diretor. O sinal é diretor. O D do alfabeto manual, com o dedo indicador para cima, que é o D de diretor, e vocês vão pressionar, né, de cima para baixo. Diretor. De cima para baixo. Diretor. Cuidado para não mexer a mão precisa ser reta. Diretor. O sinal de vice-diretor é o sinal diretor segundo, né? No caso, os dois sinais juntos, né? Que forma vice-diretor. Vice-diretor. O sinal de dentista. Dentista. A boca aberta, como se o dentista realmente... Semi-aberta, né? Como se o dentista realmente estivesse mexendo. E nessa configuração, né? O dedão um pouquinho preso embaixo do dedo indicador, fazendo esse movimento circular na boca. Dentista. Tá bom? O sinal de desenhista. Uma mão espalmada, a outra mão nessa configuração, vocês vão colocar o dedo indicador com o dedo do meio juntinhos, curvar e fazer esse movimento circular com a mão espalmada, desenhista. Mexendo o dedo assim, ó, direto, desenhista, tá bom? O sinal de... Deixa eu passar a folhinha aqui. O sinal de enfermeiro, homem, e enfermeira, mulher, é diferente. O sinal de enfermeiro, homem, é enfermeiro. Vocês vão pegar o dedão e fazer como se fosse uma cruz, assim, não é bem uma cruz, um sinal de mais, assim, no braço, tá? Enfermeiro, quando é homem, enfermeiro. E quando é mulher, enfermeira. Enfermeira. Tem gente que faz enfermeira, mas o certo é enfermeiro. Enfermeira, desculpa. Vocês vão pegar a mão em L, colocar uma juntinha com a outra, fechadinha aqui em cima, abrir e fechar. Como se fosse aquele, eu esqueci o nome, aquele chapéuzinho que a enfermeira usa. Ó, o indicador com dedão, abriu em L, fechou. Enfermeira. O sinal de engenheiro. Tem dois sinais. O primeiro, engenheiro, o C do alfabeto manual, um oposto ao outro, abrindo, né? Um indo contra a direção do outro, engenheiro. E tem o segundo sinal, que é o E do alfabeto manual, também nessa mesma posição. Engenheiro, um indo contra a direção do outro. Aí tem vários tipos de engenheiro ou de engenheiro. Tem engenheiro civil, engenheiro elétrico, ó, a configuração de celular, os dois dedos juntos como se tivesse dado um choque. Elétrico, engenheiro elétrico. Tem engenheiro de alimento. Tem engenheiro mecânico. Esse é o sinal de mecânico, ó. A mão nessa configuração do número 2, né, da Libras, a mão nessa configuração com os 3 dedos abertos, fazendo esse movimento, entendeu? Então, engenheiro mecânico, vê se dá pra ver, ó.
como se fosse uma tesourinha com o dedão pra cima, mecânico. Então, tem vários tipos, né, de engenheiro. E pode usar os dois sinais, engenheiro ou engenheiro, tá bom? Vamos lá. Farmacêutico. Farmacêutico. Uma mão vocês vão usar de base, de apoio, e a outra mão, nessa configuração de joinha, vocês vão pôr em cima da mão de apoio e fazer um movimento circular. Farmacêutico, tá bom? Farmacêutico. O sinal de fiscal. Fiscal. Lembrando, não é o T, que é parecido com outra profissão. É a mão nessa configuração, o dedo indicador com o dedão, batendo aqui do lado do braço, o sinal de fiscal. Fiscal. O sinal de... desculpa. Filósofo. Filósofo. O F do alfabeto manual, com o dedo indicador aqui na testa, fazendo esse movimento de zigue-zague. Filósofo, tipo assim, imaginando as coisas. Filósofo. Filósofo. Tá bom? Que também é o mesmo sinal da matéria de filosofia, só que vai indicar que é a pessoa, né? A pessoa. Filósofo. O sinal de físico. Físico, desculpa. São as duas mãos em F do alfabeto manual e uma contrapondo impressão à outra. Ó, as duas mãos em F do alfabeto manual e uma contrapondo impressão à outra. Físico, que também é o mesmo da matéria de física, tá bom? Físico. Físico indica que é a pessoa, tá? O sinal de fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Esse é fácil. Eu acho muito fácil. Uma mão com, né, como que fala? Desculpa, esqueci. Uma mão de apoio, né, virada pra frente, com as costas pra frente. A mão esquerda vai segurar, né, e a mão direita vai fazer esse movimento. Esse é o sinal de fisioterapeuta, tá? O sinal de fonoaudiólogo. Nossa, é difícil a palavra. Fono. Vocês vão fazer o C do alfabeto manual. Pode ser com 2 dedos, pode ser com a mão inteira. Eu uso com a mão inteira, mas alguns surdos usam 2 dedos. Fono ou fono. Pode até levantar um pouquinho o queixo, não precisa ser muito, não. Levantar um pouquinho. E a mão nessa configuração, né, esfregando o pescoço de cima para baixo. Fono. O sinal de fotógrafo. Esse é fácil. Fotógrafo. As duas mãos em L, juntas com o dedo indicador. Tipo assim, pode até, para mostrar para o surdo, para entender mais claro, pode até virar de um lado, virar de outro, entendeu? Usar o movimento corporal. Usar o movimento corporal. Então, fotógrafo. Tá bom? Garçom. Vocês vão fazer esse movimento, que é esse sinal que é o da gravata. E passar a bandeja, a mão, como se fosse uma bandeja de um lado para o outro. Então, garçom, né? Aí, pode até usar essa mão de apoio, essa aqui para segurar, e a mão como se estivesse servindo alguma coisa. O sinal de garçom. O sinal de geógrafo. Geógrafo. O G do alfabeto manual, fazendo um meio círculo de um lado para o outro, geógrafo. Ou geógrafo, e o sinal de mundo, que é o mesmo sinal da matéria de geografia ou geografia. Lembrando que o quê? Explica sempre o contexto, se é a matéria ou se é a pessoa. Então, geógrafo ou geógrafo, tem os dois.
tá? Vocês podem usar livre. O sinal de... desculpa. Instrutor. Vocês vão fazer o I do alfabeto manual, só que ao invés da palma tá pra frente, a palma vai ficar de lado e bater de um lado pro outro. Instrutor. Tem instrutor de academia, tem instrutor de Libras, tem instrutor de várias coisas, né? Vários tipos de profissões. Vi aqui, ó, instrutor de treinamento, tem vários, tá? E por último, na nossa aula de hoje, o sinal de intérprete, né? Que orgulho dessa profissão. Futuramente eu chego lá. O sinal de intérprete. Intérprete. Ó, uma mão vai ficar espalmada de apoio e a outra vai bater e virar. Intérprete. Só que não é só intérprete, é intérprete e tradutor de Libras. Então, como que vai fazer o sinal? A mão espalmada e a mão em V, porque esse é o sinal de interpretar e a mão em 2 é o sinal de traduzir. Pode ser para outras línguas também, mas no caso de intérprete e tradutor de Libras, o sinal é esse. Uma mão espalmada e a outra mão vai bater e virar e bater e virar. A mão aberta bateu e virou, o dedo em V bateu e virou. Intérprete e tradutor de Libras, né? Tem língua de sinais e Libras, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um abraço e que Deus abençoe a vida de vocês.